puxa. Ele deixou os 3 empregados irem ao cemitério, porque eles, curiosos, quiseram ir. Voltaram logo e contaram o que ocorrera lá. Com certeza metade da cidade estava lá. Mas ninguém viu muita coisa, somente sacos pretos. Fabiano acreditou, porque não entrava nenhum cliente no mercadinho. Somente voltou o movimento quando os sacos foram colocados no ossário. Continuaram comentando muito este assunto. Foi um grupo de espíritas, isto foi o dono da fazenda quem contou, que veio tirar os fantasmas, as assombrações assombradas de lá. Foram eles, os espíritas, que disseram onde estavam os ossos, e que eles, os seres do outro mundo, os guardavam. O grupo espírita não podia retirar os ossos, por isso chamaram a polícia. Tudo acabou bem. Irei logo mais para ver o que restou do galpão e verificar se as assombrações foram realmente embora. Será que foram para o céu ou para o inferno? Fabiano agradeceu mentalmente a Deus e se propôs a ir ao centro espírita para, novamente, ao Sérgio, agradecer por o ter poupado de fazer parte dos comentários. Com certeza, se soubessem que ele estava junto com o grupo espírita, estaria no centro das conversas e tendo de responder a muitas perguntas. Se tivesse de ser alvo de novo falatório, não aguentaria. Ou aguentaria. Seria muito desgastante. Sua cabeça começou a doer. Foi um alívio quando fechou seu comércio e foi para casa, tomou um banho mais demorado e jantou pouco, não estava com fome, queixou-se de dor de cabeça a sua mãe e ela lhe deu um remédio. Normalmente, após o jantar, os 4, a família, se reuniam na sala para conversar e, naquela noite, falaram sobre o ocorrido. Quiseram saber o que ele havia escutado. Fabiano contou. 3 amigas minhas, disse Flávia, foram ao cemitério. Eu não fui, fiquei com medo. Pode ser que aquelas assombrações tenham acompanhado seus ossos e estavam lá no cemitério. Será que agora o cemitério será assombrado? Minhas amigas se decepcionaram. Elas e todas as pessoas que estavam lá queriam ver os esqueletos, mas viram somente os sacos. O padre, contou Laís, não quis que os ossos fossem levados para a igreja para que não sujassem o templo. Parece que os sacos estavam sujos de terra. Os sacos com os restos mortais ficaram na área em frente ao cemitério. O padre foi, jogou água benta, fez uma oração bonita, depois as mulheres presentes oraram. Agora, opinou Dirceu, a atração da cidade, as ruínas assombradas, acabou, os fantasmas não assustarão mais. Com certeza quem irá gostar é o proprietário da fazenda, concluiu Laís. Fabiano foi para seu quarto, teve de se esforçar para se concentrar na oração, queria sossegar para dormir. Capítulo 7. Daniela. Na quarta-feira, Fabiano se organizou para ir à tarde à cidade vizinha. Saiu pela manhã para buscar mercadorias e os comentários sobre as ossadas continuaram. Todos os que entravam no mercadinho falavam e queriam escutar alguma coisa que não sabiam. Com muitas coisas para fazer, Fabiano deixou que os empregados conversassem. Almoçou, saiu, passou na casa de sua tia Abadia, que já estava esperando, e foram. Fabiano aproveitou para contar à tia como era o centro espírita e que antes ele passaria no consultório médico para desmarcar a consulta. Falou também do combinado, a tia ficaria no centro espírita e ele iria à padaria se encontrar com Daniela. E foi o que fizeram, ele desmarcou a consulta, foram ao centro espírita, o encontraram aberto, ele apresentou a tia e foi para um canto com Sérgio e Sueli. Na cidade foi um falatório geral. Ainda bem que me aconselharam a ficar calado, expressou Fabiano. O importante, Fabiano, explicou Sérgio, é que realmente Afonso e Leucácio foram para um abrigo no plano espiritual e com certeza não voltarão mais para as ruínas. Quanto aos objetos que trouxemos, Sueli os lavou e os levamos na segunda-feira para uma assistência social, para eles venderem. Os voluntários se alegraram e, de imediato, os colocaram em exposição,
Soubemos agora à tarde que venderam algumas peças. Com a parte que recebermos, compraremos alimentos e agasalhos, e eles, materiais para o hospital. Vamos lhe dar um passe. Quero, disse Fabiano, agradecê-los novamente, e transmitam meu agradecimento ao Alberto. Senhor Sérgio, aquela senhora é minha tia, irmã de minha mãe. Ela lê livros espíritas há muitos anos. A trouxe para conhecer o centro espírita. Ela pode ficar aqui? Tem um compromisso até às 17 horas, que é o horário que vocês fecham. Sim, pode. Será um prazer tê-la aqui conosco. Vamos conversar com ela, afirmou Sérgio. Fabiano recebeu o passe e foi para a padaria. Daniela o estava esperando. Conversaram animados. Daniela contou que fizeram uma boa viagem e que encontrara todos bem na casa de seus pais. 1h30 se passou como minutos. Ele a levou até a porta do hospital e foi ao centro espírita. Encontrou sua tia na porta. A casa já estava fechada. O pessoal se desculpou, mas, como todos tinham compromissos, fecharam realmente às 17 horas, explicou Abadia. Os dois foram embora e Abadia contou. Fabiano, nem sei como agradecê-lo. Gostei tanto, conversei, fiz algumas perguntas, recebi o passe e fiquei por ali orando. De repente lembrava de alguma coisa que eu queria saber, perguntava, e eles pacientemente me explicavam. Estou tão contente. Que bom, titia. Se quiser voltar, me avise e venha comigo. Quero vir todas as quartas-feiras. Você sabia que o Sérgio é irmão da Sueli? Perguntou Abadia. Não sabia. Sueli é casada, continuou Abadia contando. Tem 2 filhas, todos são espíritas. O marido vem ao centro espírita aos sábados porque trabalha durante a semana. Sérgio é viúvo há 2 anos, mora sozinho, e aposentado, tem um casal de filhos. A filha é casada, e o filho estuda em outra cidade. São todos muito simpáticos. Virei todas as quartas-feiras e, quando você não puder vir, virei de ônibus. Tem um que sai da nossa cidade às 11h45, e, para eu ir embora, pegarei outro no horário das 18h30. A senhora irá contar à família que virá um centro espírita? Fabiano quis saber. Por enquanto não. Meus pais estão velhos, talvez não entendam, não quero que eles pensem que, por esse motivo, irei, ao morrer, para o inferno. Não me importo com a opinião do restante da família. Se eles souberem que eu estou vindo à cidade vizinha, direi que estou aprendendo a bordar ou algo assim. Você irá contar? Eu também, por enquanto, não, decidiu Fabiano. E quanto à namorada? Abadia quis saber. Titia, Daniela e eu temos nos encontrado, conversamos, mas não falamos em namoro. Quando souber que estamos namorando, conto. Abadia falou entusiasmada dos ocorridos no centro espírita. Ela estava de fato contente. Por mais 2 quartas-feiras Abadia foi com o sobrinho e, na última, Fabiano encontrou Sérgio esperando com a tia. Fabiano estava indo todos os finais de semana à cidade vizinha. Ia no sábado à tarde, pernoitava numa pensão e voltava no domingo após as 18 horas, horário em que Daniela ia para o hospital. Fazia 2 meses que estavam se encontrando nos finais de semana e, neste, foram à casa de uma colega de trabalho dela, um encontro de amigos. Fazia muito calor e o ventilador parou de funcionar. Fabiano se ofereceu para ver o que acontecera e rapidamente o consertou. Não sabia que você entendia de aparelhos elétricos, observou Daniela. Meu pai sempre gostou e eu aprendi com ele, coisa simples, sei, sim, explicou Fabiano. Seu namorado, Daniela, é prendado, comentou uma colega. Namorado? Fabiano falou baixinho se aproximando de Daniela. Sim. Daniela sorriu. Sim, somos namorados, exclamou Fabiano, sorrindo alegre. No domingo se trataram como namorados. À noite,
Em casa, Fabiano contou para os pais e para a irmã da namorada. Estava desconfiada. Que bom. Quem é ela? A mãe quis saber. O moço contou e Flávia comentou. Fabiano. Uma médica. Será que você está errando de novo? Por quê? Fabiano não entendeu. Quem é você? Flávia quis dar sua opinião. Certo, é um jovem lindo, trabalhador, dono de um pequeno mercadinho numa cidade pequena. Estudou até o ensino médio. Ela é uma médica. A diferença não é muita. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Fabiano não havia, até aquele momento, pensado nisso. Tudo foi tão natural, foi acontecendo, ele admirou a delicadeza dela, conversaram, marcaram encontros e, nestes encontros, perceberam que tinham os mesmos gostos, tinham assuntos, conversavam animados, era tudo tão natural. Pare com isso, Flávia, a mãe a repreendeu. É somente um namoro. Ele também estava namorando Salete, lembrou Flávia. E daí? Salete não tinha diploma universitário e não deu certo, observou Laís. É que as pessoas falam que, com muitas diferenças, não dá certo, Flávia se defendeu. Depois, não quero que meu irmão sofra de novo. Tudo bem, disse Fabiano. Vamos mudar de assunto. Estou somente namorando. Saiu da sala e foi para o quarto. Ficou pensando no que a irmã falara. Naquela quarta-feira não iria à cidade vizinha, Daniela não teria horário livre, iriam se encontrar somente no sábado. Desde que vi Daniela, pensou, achei tão natural. Conversamos, saímos juntos e daí o nosso namoro. Não pensei nas diferenças. Sim, as temos. Ela é médica, tem curso superior, e eu não. Talvez a família dela esteja bem financeiramente. Ela tem um carro novo, e eu, uma caminhonete usada. Será que isso tem importância? Agora estou sentindo que pode haver diferenças. Será que ela pensou nisso? No sábado conversarei com ela, mas uma coisa é certeza. Sentirei. Se não vê-la mais. É tão prazeroso conversar com ela, estar perto dela. Decidiu que no sábado ia conversar com ela sobre essas diferenças. Aguardou ansioso o encontro. Sábado chegou, e eles se encontraram. Tinham combinado de ir ao cinema, mas Fabiano pediu para sentarem num banco da praça para conversar. Ele resolveu ir direto ao assunto, para ver se tranquilizava ou não, preferiu não adiar a conversa. Daniela, você já percebeu que temos diferenças? A primeira que vi é que você é homem e eu sou mulher, Daniela riu. Fabiano riu também, mas voltou ao assunto. Daniela, você tem curso superior, e eu, ensino médio. Você é médica, e eu, pequeno comerciante. Percebi. Daniela continuou sorrindo. E daí? Fabiano não sabia o que falar. Eu que pergunto. E daí? Fabiano, por que teríamos de ser iguais? Para você faz diferença eu ser médica? Não sei, Fabiano foi lacônico. Como não sabe? Admiro você por dirigir, ser independente, ter uma profissão tão bonita. E eu admiro você por ser trabalhador, comerciante, exclamou a moça. Que obstáculo você vê nisso? Conversamos muito, temos sempre tantos assuntos. Por favor, não dê uma de inferior. Bem, se assim, sim. Eu me orgulho de você. E eu de você, afirmou Daniela. Se você pensa que temos diferenças, há uma, e a seu favor. Sou 4 anos mais velha que você. Não se importa? Claro que não. Fabiano respondeu rápido. Imagine. Claro que não. Daniela, quando fui buscá-la no seu apartamento,
Tive a ligeira impressão de que você estava triste. Tive um sonho ruim esta noite e passei o dia com esta impressão. Sonho ruim? Pensou Fabiano. Com ela também? Apesar de que eu não sonhei mais desde que os espíritas me ajudaram e não quero sonhar. Coincidência, exclamou Fabiano. Eu, até 3 meses atrás, tinha pesadelos que me incomodavam muito. Resolvi o problema que me fazia sonhar e eles acabaram, graças a Deus. Você tem como resolver o seu? Digo, talvez sonhe com algo que não tenha resolvido. Se eu puder ajudá-la. Resolver? Perguntou Daniela. Sim, resolver. Pode ser algo consciente ou inconsciente. Às vezes precisa de ajuda. No meu caso, precisei e recebi. Foi num centro espírita. Já vi você ir às quartas-feiras ao centro espírita perto da padaria. Você deixa a sua caminhonete na frente. Conte para mim o que acontecia com você, pediu Daniela. É difícil explicar direito porque eu ainda estou tentando entender. Pertinho da cidade que moro, numa fazenda, existem umas ruínas da antiga sede da fazenda, que era assombrada. Estava com 13 anos quando fui lá com uma turma de meninos, colegas da escola. De fato, fenômenos sobrenaturais aconteciam naquele lugar. Passei a sonhar com as ruínas. Sonhos ruins, pesadelos, pedi ajuda aos espíritas, e eles me ajudaram. O que ocorreu é que morei naquela fazenda antes de ela virar ruínas e comecei a ter lembranças do passado e a sonhar com elas. Foi ruim. Resolvido o problema dos espíritos que estavam nas ruínas assombrando, eles pararam de me chamar, e eu, de sonhar. Simples assim ou é complicado? Se for somente isso é simples, entender tudo é que é complicado. Você acredita em reencarnação? Perguntou Daniela. Como sabe o termo? Fabiano admirou-se. Tive, na universidade, uma amiga espírita e um professor budista. Muitas pessoas e algumas religiões acreditam em reencarnação. Você acredita? O moço quis saber. Faz muito sentido, principalmente no meu trabalho. Daniela suspirou e o indagou. Você teve uma namorada firme, não teve? Contaram-me. Eu gostaria de saber. Fabiano contou, resumindo, que ele e Salete estavam namorando, mas que ela tivera um namorado anterior. Os dois se reencontraram e resolveram ficar juntos. Você aceitou numa boa? Daniela quis saber. Sim, aceitei. O chato foram os comentários. Escutei de tudo. Que agi certo não dando importância, ou que era frouxo por não ter feito nada. E agora, depois que a conheci, entendi que foi muito bom ter me separado dela, porque, pela rapidez com que esqueci, concluí que não amava. Daniela, agora não quer me contar seus sonhos ruins. Talvez eu possa ajudar ou podemos tentar juntos encontrar uma solução e pedir auxílio. Vou contar o que aconteceu, Daniela falou compassadamente. Meu pai, de uma pequena oficina elétrica, conseguiu fazer uma fábrica de peças. Ele também tem uma loja, onde vende tudo de elétrica. Eu, desde pequena, queria ser médica. Nas minhas brincadeiras, eu consultava as bonecas. Sempre fui estudiosa. Adolescente, como todas as minhas amigas, namorei. Com 15 anos namorei com Márcio e passamos, logo após, a namorar firme. Ele estava com 18 anos, acabou o ensino médio e foi trabalhar com o pai, que era dono de uma fábrica de cerâmica. Ele queria casar, e logo, mas eu queria estudar. Para mim, se não estudasse, se não fosse médica, seria como deixar um pedaço de mim para trás. Queria muito estudar. Começamos a nos desentender por esse motivo. Estava no 3º ano do ensino médio, com 17 anos, quando comecei a perceber que ele, como todos nós, tinha defeitos. Era mandão, gostava de dar ordens. Nunca gostei de obedecer,
Márcio exigiu que eu parasse de estudar e desistisse da universidade. Chegou a falar com meus pais. Papai disse a ele que não iria me impedir de estudar. Meus pais nos criaram, eu e meus irmãos, livres, para fazermos o que queríamos dentro do que eles julgavam ser correto. Então Márcio começou a programar passeios, bailes, saídas com amigos. Percebi que ele estava me impedindo de estudar. Prestei vestibular para entrar na universidade e não passei. Resolvi fazer um cursinho e estudar. As brigas começaram. Eu não queria sair mais, e isto o desgostou. Nesta época, compreendi que tinha de fazer uma escolha. Ficar com ele ou me separar e estudar. Com ele, teria de esquecer o estudo. Papai deixou que eu resolvesse. Entendi que Márcio era autoritário. Eu não queria ser submissa e queria ser médica. Decidi terminar o namoro. Tudo bem por um mês, então os pais dele foram conversar com os meus. Eles queriam que nós dois nos casássemos e que eu não estudasse. Mas, com o término do namoro, compreendi que de fato não amava Márcio. Não quis reatar o namoro. Ele insistiu, mandava flores, presentes, cartas e, por 5 vezes, conversamos e eu fui taxativa. Não queria namorá-lo. Daniela fez uma pausa. Fabiano a escutava atento e a olhava. A moça retomou seu relato. Não foi, para mim, um período fácil. Queria estudar e não estava conseguindo porque Márcio me perseguia. Meu pai reclamou com o pai dele, que também não sabia o que fazer. Eu não saía de casa, ia somente à escola e aos cursos de idiomas. Márcio me cercava, chegou a fazer pequenos escândalos. Pensei que ele havia entendido que de fato havíamos nos separado na última vez que me cercou quando ia entrar na escola. Ele me disse: Daniela, se sofro, você sofrerá mais. Que não tenha paz. Fiquei chateada, como ficava todas as vezes que ele me cercava. No outro dia, mamãe me acordou com a notícia. Márcio havia se matado. Ele tomou uma dose forte de veneno e morreu à noite. A mãe dele o encontrou morto em seu quarto. Daniela enxugou o rosto. Lágrimas teimavam em escorrer. Suspirou e retornou a falar. Foi um período muito difícil. Optei por ficar em casa. Não fomos, minha família e eu, ao velório e ao enterro. E, como você, fui alvo de muitos comentários. Minha família e amigas tentaram me animar. Diziam que não fora culpa minha, mas às vezes parecia sentir que pessoas pensavam. Porque ela não o quis. Adoeci, por 6 meses não saí de casa, novamente não prestei para entrar no curso de medicina. Uma psicóloga me ajudou e, no outro ano, estudei muito, somente fiz isto. Passei e fui estudar medicina, que requer muita dedicação. Não vi os familiares de Márcio, sei que eles sofreram muito e o pai dele faleceu 2 anos depois. A família de Márcio não me recriminou, mas sempre fica no ar. Se ela tivesse reatado o namoro, ele não teria morrido. E eles também, como sempre acontece, se atormentam com a indagação. O que nós poderíamos ter feito? Nesse tempo não namorei, e estava no 8º período, no 4º ano, quando comecei a namorar um irmão do meu cunhado. Foi quando começou o meu problema. Passei a ter pesadelos. Terminei o namoro e pararam os pesadelos. Por 3 vezes isso ocorreu. Começava a namorar, os sonhos ruins começavam, terminava o relacionamento, eles paravam. Agora, namorando você, o tive esta noite. O que sonha, Daniela? Conte-me, pediu Fabiano. É horrível. Muito ruim. Os sonhos se repetem, mas alguns com más modificações. Vejo Márcio entrando no meu quarto, ele me chama, Danilo Daniela, aproxima-se, eu me encolho, fico apavorada, aí ele fala com dificuldade. Você é minha. Não será de ninguém. Eu não quero. Quando Márcio fala, vejo sua boca toda queimada, os dentes, pela metade, estão corroídos,
seus olhos vermelhos, expressão de muita dor, o vejo vestido em farrapos, seu pescoço e abdômen, corroídos e queimados, ele exala um cheiro ruim. Uma vez ele tentou colocar sua mão direita no meu pescoço, eu gritei desesperado e acordei gritando. Tive de justificar no prédio que gritara por ter tido um sonho ruim. Todas as vezes que tenho esse pesadelo acordo me sentindo mal, suada, apavorada, e fico muito triste. Se estou sozinha, não namorando ninguém, não sonho. Meu Deus, pensou Fabiano, é provável que Daniela não queira mais namorar comigo por causa desses sonhos. Isto não. Tenho que ajudá-la. Ele olhou, viu que a moça estava chorando. Ele a abraçou. Vamos resolver isso, decidiu Fabiano. Ah, se vamos. Por favor, Daniela, venha comigo na quarta-feira ao centro espírita. Como eles me ajudarão, tenho certeza. Irei, sim, quero ir, afirmou Daniela. Eles, os espíritas, ajudam pessoas que já morreram e que estão perdidas. Eles as orientam e auxiliam a encontrar o bom caminho. Fizeram isso com 2 desencarnados que estavam nas ruínas e podem fazer isso com o Márcio. Mas ele se suicidou, lembrou a moça. Suicidas nunca mais têm sossego. Daniela, vamos raciocinar. Deus é amor, e todos que amam perdoam. Acredita mesmo que Deus, Pai misericordioso, não perdoaria um suicida? Claro que sim. Perdoa, ajuda e dá outra oportunidade. Ninguém sofre por muito tempo, todos nós somos dignos de socorro. Errou, sofre para aprender e não errar mais, é somente isso. Penso que eu preciso acreditar nisso. Preciso. Eu irei ajudá-la, prometeu Fabiano. Na quarta-feira, me espere na frente da padaria, irei acompanhá-la. Fabiano contou como era o atendimento fraterno. Mudaram de assunto, ele queria distraí-la. No domingo, a moça estava melhor, e Fabiano fez de tudo para animá-la. Deixando-a tarde no hospital, voltou para casa e pensou. Não posso deixar que Daniela desista de mim por causa desses pesadelos e porque esse desencarnado não quer. Não mesmo. Aguardou ansioso a quarta-feira, Abadia foi com ele, parou a caminhonete, como sempre, em frente do centro espírita, a tia entrou e ele foi buscar Daniela, que o esperava na frente da padaria. O moço, ao vê-la, perguntou. Como você está? Sonhou de novo? Estou bem, não sonhei, mas estou com medo. Tremo só em pensar em tê-los novamente. Vamos. Fabiano pegou na mão dela e foram para o centro espírita. Quando chegaram, um do grupo terminava a oração para iniciar o atendimento. Ele aproximou-se de Sérgio e pediu. Senhor Sérgio, essa moça é minha namorada. Coincidência. Ela também tem pesadelos. O senhor não pode ajudá-la? Sim, vamos sentar naquele canto, irei conversar com ela. Essa moça não é médica? Não trabalha no hospital? Ela consultou minha neta na semana passada. É uma ótima pessoa. Daniela é, sim, médica e trabalha no hospital, confirmou o moço. Fabiano conduziu Daniela para o canto da sala indicado, a apresentou ao Sérgio. Sentaram-se. Daniela, disse Fabiano, vou contar o que sei para o senhor Sérgio, depois me afastarei para que você converse com ele. Senhor Sérgio, Daniela, adolescente, namorou um rapaz. Eles terminaram porque ela concluiu que não daria certo e que queria estudar, ser médica. Ele não aceitou o término do namoro e se suicidou. Daniela sofreu e foi estudar, mas, todas as vezes que começa a namorar alguém, ela tem pesadelos, e estes param quando ela termina o namoro. Queremos auxílio. Não queremos terminar o namoro. Penso que é uma chantagem. Ou para de namorar ou terá pesadelos, virou-se para Daniela. Irei esperá-la na frente.
Ia levantar, mas Daniela o segurou e pediu: Fique, Fabiano, por favor. Daniela se virou para Sérgio e rogou: Senhor, se puder, me ajude, por favor. É muito ruim ter esses pesadelos. Vamos, sim, ajudá-la. Sérgio chamou Sueli e um outro trabalhador da casa. Os três rodearam Daniela e oraram. Daniela, pediu Sérgio, pense nos pesadelos que você tem. Pense neles. Ao pedir para Daniela pensar, ela o fez, e Sueli estremeceu. Sérgio se virou para a médium, que se acalmou. Voltou a atenção para Daniela, que chorava. Pronto, mocinha, disse Sérgio. Tudo ficará bem. Confie. Daniela sorriu e comentou: Estou me sentindo bem. Convido-os, falou Sérgio, para virem no sábado que temos palestras e passes, e às 18h30. Viremos, sim, confirmou Fabiano. Os dois se levantaram, saíram do centro espírita e foram à padaria. Daniela comentou: Quando o Sr. Sérgio me pediu para pensar nos pesadelos, que é algo que não gosto nem de lembrar, o fiz e senti como se puxasse algo ou alguém, que se aproximou da dona Sueli. Chorei porque me emocionei e senti que resolverá esta dificuldade. Os dois passaram a falar sobre o espiritismo. Fabiano, embora não soubesse muito sobre a doutrina, falou o que sabia, o que lera. Decidiram ir no sábado para assistir a palestra e receber o passe. No horário, Fabiano levou a namorada até a porta do hospital, foi buscar a tia e o encontrou conversando com Sérgio. Abadia não perguntou nada ao sobrinho de sua namorada, comentou somente que ela era bonita. Titia, lembrou Fabiano, suas folhas acertaram. Lembra que me disse que Daniela tinha um segredo? Sim, lembrou Abadia. Fabiano contou. Abadia falou o que havia decidido. Estou estudando, aprendendo para utilizar o dom que tenho, a mediunidade, de forma correta. Quero ser útil para trabalhar no centro espírita e ser uma passista. Titia, a senhora sempre ajudou pessoas com conselhos e orientações. Sim, graças a Deus, mesmo sem saber direito ou entender o que era mediunidade, fiz bom uso dela. Mas agora irei aprender de forma correta, dentro dos ensinamentos da doutrina espírita. Abadia estava decidida. Fizeram uma boa viagem de volta. No sábado, Fabiano retornou à cidade vizinha, e o casal, como combinaram, foi ao centro espírita assistir a palestra e receber o passe. Sérgio, quando os cumprimentou na entrada, pediu que os dois continuassem no salão após o término, que queria conversar com eles. Os três permaneceram no salão. Sérgio quis saber como Daniela estava. Bem, Sr. Sérgio, respondeu a moça. Dormi tranquila. Os senhores estão mesmo me ajudando. Não irei ter mais pesadelos? Com certeza não, confirmou Sérgio. Vou contar a vocês o que aconteceu quando vieram aqui pedir ajuda. Quando, na quarta-feira, você pensou nos seus sonhos ruins, a equipe espiritual, os espíritos bons que trabalham conosco buscaram o desencanado que a atormentava. No trabalho de orientação a desencanados que fazemos às quintas-feiras à noite, esse espírito que a fazia ter pesadelos ficou aqui conosco, se manifestou através de um médium e pudemos falar com ele. Era o pai de Márcio. O senhor Altino. Daniela se surpreendeu. Sim. Esse pai, quando desencanou, foi atrás do filho e encontrou num vale, uma parte do plano espiritual onde normalmente se agrupam desencanados que desistiram da vida física. Encontrou o filho sofrendo e Márcio fez o pai prometer que não deixaria você ficar com ninguém, não namorasse nem casasse. O pai, o Altino, prometeu. Quando desencanamos, deixamos o corpo físico morto, usamos, para viver no plano espiritual, um outro corpo, o perispírito,
que pode ser modificado por outros espíritos que sabem fazer essa modificação ou, se aprender, por si mesmo. Altino aprendeu, e ele estava sempre a visitando e sabendo o que fazia e, se namorasse alguém, Altino modificava sua aparência perispiritual, ficando com o aspecto do filho, exagerava para impressioná-la mais e fazia a chantagem. Ou largava, desistia do namoro, ou continuavam os pesadelos. Na nossa conversa com Altino, na doutrinação, o fizemos entender que agia errado, que ele deveria tentar auxiliar o filho. Nós ajudamos o Márcio. A equipe espiritual que trabalha conosco foi ao vale onde estava Márcio, o trouxeram para uma orientação. Conversando com ele, o fizemos compreender que ele podia mudar sua forma de vida, que podia ser perdoado, que bastava pedir perdão com sinceridade. Ele o fez e pediu ajuda. Recuperamos sua aparência perispiritual, a que ele tinha antes do suicídio, e o levamos para um tratamento no plano espiritual. Altino, vendo que o filho fora socorrido, chorou agradecido. Pediu para nós falarmos a você que ele agiu errado e que lhe pedia perdão. Quando Altino viu o filho no vale, não soube como ajudá-lo e, em vez de procurar quem sabia para ajudá-los, optou por fazer o que prometera ao filho, não deixá-la namorar. São escolhas erradas. Este pai deveria, em vez de fazer o que o filho queria, ter ficado, pelo menos, ao lado dele. Pela nossa orientação, Altino entendeu e foi com o filho para um abrigo no plano espiritual e nenhum dos dois poderá, por um tempo, vir ao plano físico. Mas Altino agora está ciente de que podia ajudar de forma correta o filho, cuidar dele. Como Altino pôde fazer isso? Fabiano quis saber. Pelo sentimento de culpa de Daniela, explicou Sérgio. Você, Daniela, quando Márcio se suicidou, mesmo tentando, esforçando-se para entender que não o matou, sentiu-se responsável, a causa do suicídio dele, a culpa, ficou no seu inconsciente. A culpa é uma sombra que nos eclipsa o raciocínio e, através desta sombra, forças contrárias se insinuam. Percebendo este sentimento em você, Altino pôde fazer você se atormentar. Preste atenção, mocinha. Você não teve culpa. Não mandamos em nós, nos sentimentos para a formação de um casal. Podemos amar a todos, devemos amar, porém como irmãos, mas, para se unir a outro e para formar um casal, o sentimento é diferenciado, não se escolhe, e não se deve forçar. Você, percebendo não amá-lo, teria mesmo que desistir do namoro. Agiu certo. Márcio deveria ter compreendido e esperado o amor, paixão passar, e passaria, porque tudo passa. Você tem de compreender que não teve culpa. Nem se tivesse escutado ele afirmar que ia se suicidar. Ninguém deve ficar com outro por chantagem. Com certeza não daria certo se você tivesse optado ficar com ele depois de entender que não o amava e ter parado de estudar. Você seria infeliz e ele também. E, como costuma acontecer, talvez se separassem e você sofreria por não ter estudado. Com certeza você, antes de reencarnar, quando no plano espiritual, se preparou para renascer e ser médica, fazer o bem cuidando de crianças doentes para que estas se tornem sadias. Não sinta culpa. Não cultive este sentimento que não tem razão de ser. Prometa que pensará no assunto e tirará a culpa de dentro de você. O senhor tem razão, concordou Daniela. Sempre senti culpa, muitas vezes pensei que poderia ter ficado com Márcio e me casado, outras que eu seria infeliz se tivesse ficado com ele por chantagem. Numa relação, Sérgio a interrompeu, se um é infeliz, o outro acaba por ser também. Também penso que, se não tivesse estudado, sentiria muito. Sempre quis ser médica. Agora, mocinha, Sérgio demonstrava muito carinho, esqueça esses pesadelos, compreenda que fez a melhor escolha e não sinta mais culpa por esse acontecimento. Quando se lembrar de Márcio, deseje que ele esteja bem e desculpe Altino. Farei isso. Obrigada,
Sr. Sérgio. Muito obrigada. Vou ser espírita. Virei todos os sábados que puder e irei ler os livros de Allan Kardec. Será sempre um prazer recebê-los. O casal saiu do centro espírita e foram jantar. Comentaram sobre o assunto. Fabiano, agradeço por ter me levado lá. Acredito em tudo que eu vi no Sr. Sérgio. Voltarei na quarta-feira e irei ler os livros espíritas para entender a doutrina. Nos sábados em que eu estiver na cidade, quero assistir às palestras e receber passes. Sinto-me aliviada, como se me tirassem um peso de 10 quilos que tinha sobre mim. Estou contente. Sinto-me aliviada por saber que Márcio receberá ajuda e não estará mais sofrendo naquele vale. Com certeza, socorrido, ele se sentirá melhor. Estou contente por você e por mim, não teremos mais pesadelos. Estou também aliviado. Estava temeroso que você terminasse comigo, cedesse à chantagem. Ainda bem que não o fez. Você sentiria se eu terminasse o namoro? Daniela quis saber. Sim, sentiria. Fabiano foi sincero. Eu também. Fabiano, estou gostando de namorar com você. Ótimo. Vamos agora ao cinema, e pesadelos é assunto encerrado. Namoraram sossegados. Estavam contentes por estarem juntos. Capítulo 8. O namoro. No sábado seguinte, Fabiano e Daniela foram ao centro espírita. Escolheram um lugar, sentaram e esperaram o início da palestra. Fabiano ficou orando, agradeceu pelas ajudas recebidas, nem ele nem Daniela tiveram mais pesadelos. No horário marcado, Sérgio foi à frente e apresentou o orador da noite. Dr. Paulo hoje nos honra com sua visita e, como sempre, vem à nossa casa nos brindar com grandes ensinamentos. Um senhor de aspecto agradável foi à frente. Ele é um juiz da vara da família, comentou uma senhora que estava assentada ao lado do casal. Boa noite. Dr. Paulo iniciou a palestra. Esta noite me coube falar de uma parábola de Jesus muito conhecida que está em 3 evangelhos. Mateus 13, de 17 a 23, Marcos 4, de 3 a 20, e Lucas 8, de 4 a 15. O semeador. Quando Jesus ensinou esta parábola a pedido de seus discípulos, a explicou. Mas o importante, para nós espíritas, é compreender o que o mestre Nazareno deixou claro. O livre-arbítrio, tanto para sermos semeadores quanto para decidirmos o que fazer da semente que recebemos. E que podemos mudar, pelas nossas atitudes, pela reencarnação, nosso terreno, que teremos novas oportunidades de nos modificar para receber a semente que fora anteriormente recebida nas pedras, no caminho árduo e pelo livre-arbítrio, poderemos receber a semente num terreno fértil. Ao ler a parábola, pensei que nenhum agricultor no plano físico ousaria semear suas sementes desse modo, mas difere-se no ensino espiritual. Semeadores são todos aqueles que, ao ter colhido bons frutos no seu terreno, semeiam a palavra de Deus, os ensinos da verdade sem a intenção de obter resultados. O semeador lança as sementes e quem o escuta é comparado com os lugares, com os terrenos descritos. Jesus dividiu em 4 partes onde jogou as sementes, e o fez sem se importar onde cairiam. Todos os semeadores devem fazer o mesmo. Mas ainda existe um mas. No terreno preparado, os frutos se produziram diferente, em uns pouco, em outros muito. Devemos prestar atenção no símbolo espiritual. Pode, como nos ensinos de Jesus, a melhor das sementes lançadas por um bom semeador tornar-se improdutiva, mas pode também ser produtiva. Temos o livre-arbítrio para preparar nosso terreno, nossa mente, nosso espírito para sermos férteis e, após, produzir frutos, distribuir sementes, e, a exemplo de Jesus, sem escolher terrenos. Porque temos sempre a oportunidade de nos limpar interiormente, a nossa alma, o espírito, das ervas daninhas,
dos espinhos das maldades, das pedras dos vícios, dos interesses mundanos do caminho, e de receber a boa semente, cuidar dela, amando e fazendo o bem, tendo atenção e bons pensamentos, para que a boa planta nasça e cresça, para dar bons frutos e, após, distribuir mais sementes. Podemos fazer isso por termos o livre-arbítrio. Esta parábola nos dá esperança. E devemos semear sempre pelos bons exemplos, pelas nossas atitudes corretas, pelos nossos bons atos, sem querer ver o resultado e sem querer ver a festa da colheita. Realmente, o que nos importa é sermos um terreno produtivo e distribuirmos as sementes dos nossos bons frutos. Que nós todos aqui presentes consigamos. Após o término da palestra, começaram os passes. Fabiano e Daniela receberam e depois foram jantar. Fabiano comentou sobre a palestra. Daniela: gostei demais da palestra. O orador tem razão. Fazemos de nós o que queremos, mas nossos atos nos pertencem. Estou determinado a me limpar interiormente para que eu seja fértil e para que as boas sementes dos ensinos de Jesus germinem na minha alma. Que bom que sempre temos oportunidades pelas nossas reencarnações. A reencarnação é uma graça maravilhosa, porém não podemos deixar para fazer o bem no futuro. O presente é a época certa, opinou a moça. Sim, é verdade. O final de semana foi muito prazeroso para ambos. Em casa, domingo à noite, Fabiano comentou com os familiares. Mamãe, Daniela e eu firmamos o namoro. Gostaria de convidá-la para vir aqui num final de semana para que a conheça. Gostaria de conhecê-la, mas como hospedá-la? Ela é uma médica. Laís se preocupou. Mamãe, Daniela é simples, delicada e educada, uma pessoa fácil de hospedar. Por favor, não dê uma de inferior, não somos. Eu me orgulho da família que tenho. É bom que ela conheça, porque com certeza fará parte dela. Concordando, irei chamá-la para vir no sábado e ir embora no domingo. Daniela pode dormir no quarto com Flávia. Tenho certeza de que vocês irão gostar dela. Tudo bem, pode chamá-la, concordou Laís. A mãe e Flávia passaram a fazer planos para melhor hospedar a namorada de Fabiano. Na quarta-feira, Fabiano convidou Daniela, insistiu e a lembrou. Somos simples, mas é bom que nossas famílias se conheçam, principalmente meus pais a você. Gostaria também de conhecer sua família. Daniela concordou e combinou que, no sábado à tarde, iria, e dirigindo, à casa dele. Na quinta-feira, Fabiano contou à família como Daniela era, que tinha 4 anos a mais que ele queria dirigindo. Flávia gostou. Mãe e filha comentaram com a família e conhecidos da visita que receberiam. No sábado à tarde, marcaram às 16 horas para Daniela chegar. Fabiano ficou na frente da casa esperando-a. Daniela chegou com facilidade e, assim que se conheceram, a simpatia foi recíproca. Eles gostaram dela e Daniela de todos. Conversaram bastante e não saíram no sábado, mas, no domingo pela manhã, o casal passeou pela cidade, foram à praça em frente à igreja. Algumas pessoas se aproximaram para cumprimentá-los e ele apresentou. Almoçaram, sentaram-se no sofá na sala, ficaram conversando até às 13 horas e Daniela foi embora, teria que trabalhar. A visita foi um sucesso, os pais de Fabiano gostaram muito dela, Flávia mais ainda, e Daniela gostou de todos. Fabiano se alegrou. Fabiano, pelo menos 2 vezes por semana, levava frutas para Martina e conversava com ela por alguns minutos, e ela sempre respondia estar mais ou menos. Estava sempre alegre. O dono do mercadinho estava sempre perguntando o que ela queria. Quando Martina falava, ele levava. Terça-feira, eram 10 horas, Fabiano estava no mercadinho, com mais pessoas, quando ouviram 3 tiros e, após, gritos. Todos que estavam no mercadinho correram para a rua. Algo aconteceu na praça com Martina, comentou um freguês.
correram para a praça. Fabiano, por uns segundos, ficou na porta, orou, rogou a Deus para que nada de ruim acontecesse com sua amiga. Mas aconteceu. Como soube depois, Martina estava sentada no banco da praça onde costumava ficar, quando uma mulher com um menino no colo veio correndo e se aproximou de Martina pedindo ajuda. Martina, me ajude, meu marido quer me matar. Corra para a igreja, disse Martina. Mas não deu tempo, o homem se aproximou com uma arma, pistola, na mão, está virado, ameaçando. Martina se levantou, se colocou à frente da mulher e recebeu 3 tiros no peito. Com os gritos, pessoas correram, seguraram o homem, tiraram a arma dele e o espancaram. Eles, mulher, marido e o filho de 1 ano e 2 meses, moravam na cidade, eram naturais do lugar. Foi uma correria, todos queriam ajudar. Fabiano fechou a porta, correu e se aproximou de Martina. Assim que a viu, percebeu que ela desencanara. Vá em paz, Martina, rogou ele. Sentiu que Martina estava sendo socorrida, porque ela estava envolvida numa energia suave, boa. Fabiano teve a certeza de que bons espíritos estavam ali para ajudá-la. O rosto de Martina suavizou-se, ficou com expressão tranquila e fechou os olhos. Foi então que o dono do mercadinho prestou atenção no assassino. Ele fora amarrado numa árvore e algumas pessoas batiam nele. Uma mulher tentava acalmar os agressores. Fabiano foi ajudá-la. A senhora pedia, aos gritos, para pararem com a violência. Fabiano foi afastando as pessoas, pedia também, por ficar na frente do homem. Recebeu 2 socos e um tapa. Pararam, mas o ficaram vigiando. A mulher, com a criança no colo, após os tiros, conseguiu correr para a igreja, somente voltou à praça com a chegada dos médicos e da polícia. Não demorou e 5 policiais e 2 médicos chegaram à praça. Os médicos constataram que Martina falecera, desencarnara. Socorreram a mulher que estava ferida na perna e no braço, a levaram para o hospital. Os policiais desamarraram o homem, e um dos médicos pediu para ele ser levado primeiro ao hospital para medicar seus ferimentos. Fabiano sentiu a desencarnação de Martina. Na sua encarnação passada, Martina mandou matar, nesta, foi assassinada, porém desta vez Martina resgatou seus erros. Penso que aprendeu muito nesta encarnação, e o importante é que desencarnou tranquila. As pessoas colaboraram com dinheiro para comprar um caixão funerário e flores para Martina e ela foi velada na igreja. Ela teve um enterro decente e as pessoas oraram por ela. O padre celebrou uma missa. Fabiano foi ao velório, sentou-se num banco da igreja e orou para ela, mas não foi ao enterro. Ela foi enterrada num túmulo simples, onde estavam os restos mortais dos pais dela. O fato comoveu todos os moradores da pequena cidade. Todos ficaram chocados com a violência, primeiro de uma pessoa tentar matar sua esposa, que estava com o filho deles no colo, depois com a reação das pessoas querendo linchá-la. Comentaram muito, o casal namorara, casara, tivera problemas, o filhinho nascera e começaram as brigas, ela queria se separar, ele não, e preferiu matá-la, não pensou que deixaria o filhinho órfão. Ele não a matou, mas se separou porque foi preso. Com certeza, na prisão, onde passaria um período difícil, sofrido, talvez entendesse que agir errado e que era 1000 vezes preferível se separar e começar outra forma de viver. Seria tudo mais fácil, e ele não teria sua consciência pesada, sabendo que tirou uma pessoa de sua vestimenta física. Grande responsabilidade. Martina era conhecida e querida por todos. Mas violência não se combate com violência. Se não fosse uma mulher, depois ajudada por Fabiano, umas pessoas teriam machucado muito aquele homem, talvez o matado. Fabiano ficou dolorido pelos 2 murros que recebeu. Com certeza, pensou, se aquelas pessoas matassem aquele homem, iriam depois sentir o remorso. Ainda bem que ajudei aquela senhora e impedimos mais uma violência.
A vizinha que Martina ajudava mudou-se para a casinha dela, ficando com tudo que fora dela. A mulher com o filhinho voltou para a casa de seus pais. O marido, agora assassino, iria a júri popular e com certeza ficaria muitos anos na prisão. Na quarta-feira, Fabiano orou muito por Martina no centro espírita e sentiu que ela estava bem. Na quinta-feira, logo cedo, escutou comentários de que Salete estava na cidade. Salete deve ter vindo visitar os pais, pensou. Mas os comentários eram de que o Salete voltara definitivamente, não dera certo sua união com Eloy. Fabiano não se importou com a notícia nem quis saber mais, não se interessou. Eram 14 horas quando a mãe de Salete entrou no mercadinho e lhe deu o recado. Salete quer falar com você, ela mandou dizer que, se não for lá em casa, ela virá aqui. O que aconteceu para Salete voltar? Perguntou Fabiano. Ela vai lhe contar, não deu certo. Você vai? Passarei lá após fechar o mercadinho, concordou Fabiano. O que será que Salete quer? Pensou ele. Espero que não queira reatar nosso namoro nem me crie problemas. No horário de costume, fechou seu comércio, foi à casa de Salete e foi ela quem lhe abriu o portão e o convidou a entrar. Cumprimentaram-se com um oi. A moça estava muito arrumada. Que bom que veio, exclamou Salete. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Fabiano entrou na área, local onde tantas vezes namoraram, escolheu uma poltrona para sentar e não o fez como costumava, ao lado dela. Ele a olhou e... Salete sorriu. Salete, sua mãe me disse que queria falar comigo. Peço-lhe que seja rápida, tenho de ir para minha casa. Fabiano. Salete suspirou. Percebo agora que Salete sempre fazia essa cara de vítima quando queria algo. Fabiano, repetiu ela, confundi tudo. Sim, estive confusa. Sendo sincera, fiquei indecisa entre você e Eloy. Você aceitou nosso rompimento, não lutou por mim, e me deixou. Fui embora com ele. Não deu certo. Primeiro, logo depois entendi que não amava Eloy. Depois, não me adaptei morando com os pais dele, que não me aceitaram. Enquanto estive lá, eles me esconderam, não queriam que soubessem que o filho trouxera uma moça simples para morar com ele. Eloy no começo se entusiasmou com nosso relacionamento, depois começou a sair, e sozinho. Passei a ser humilhada, tratada como empregada. Fiquei grávida e a mãe de Eloy me convenceu a abortar. Fiz o aborto. Arrependi-me de ter ido com ele, estava infeliz e resolvi voltar para cá, para a casa de meus pais. Ele e sua família sentiram-se aliviados. Voltei. Espero que se adapte novamente à vida por aqui e que tudo dê certo para você. Salete se levantou e se aproximou da poltrona em que Fabiano estava sentado. Fabiano, você não entendeu que voltei para você. O moço sorriu, balançou a cabeça. Ela voltou a falar. Sei que está namorando uma moça sem graça, pequena e feia. O quê? Fabiano indignou-se ao escutá-la. Você está enganada. Estou namorando uma moça linda, delicada, honesta e estamos muito bem. Fabiano percebeu que realmente não queria escutar críticas sobre Daniela. Olhou para Salete e entendeu, com certeza, naquele momento, que de fato não sentia mais nada por ela e que gostava de Daniela. Voltou a falar. Salete, sinto por não ter dado certo seu relacionamento com Eloy. Por favor, afaste-se de mim. A moça voltou a sentar no lugar em que estava. Fabiano estava tranquilo e expressou. Estou namorando, e firme. Agora, de fato, entendi que amo Daniela. Se eu ainda gostasse de você, até que poderia reatar nosso namoro. Mas passou. Não gosto mais de você, não a quero mais.
Vim aqui para você não ir ao mercadinho e haver mais falatório. Mas foi bom revê-la para ter a certeza de que não a amo mais. Espero que você não fale mais comigo e tente refazer sua vida. Estou indo. Tchau. Ele se levantou, virou para sair. Fabiano chamou Salete. Por favor. Vamos conversar mais um pouco. Eu amo. Não acredito. Porém, se for verdade, me esqueça. Até nunca. Saiu, abriu e fechou o portão e foi para casa. Contou para os pais e Flávia da conversa que tivera com Salete e finalizou. Foi bom eu ter ido. Ao ver Salete senti realmente que não a amo, penso que eu não a amava de fato, e que gosto mesmo de Daniela. Os comentários estão fervendo, contou Flávia, de que o Salete foi tratada como empregada na casa de Eloy e que ele logo enjoou dela. Disseram que Salete trouxe muitas roupas, até joias, e que os pais a receberam de volta. Fizeram até aposta na cidade. Umas pessoas apostaram que você a aceitaria novamente e outros não. Quem apostou que eu não irei querê-la mais ganhou, riu o filho de Laís. No sábado, Fabiano contou para Daniela e finalizou. Daniela, eu a amo. Amo mesmo. Não preciso me preocupar. Você não voltará com Salete? Não, de jeito nenhum. Quero ficar com você. E eu com você, afirmou Daniela. No centro espírita assistiram à palestra, receberam passe, e ficaram para conversar com Sérgio, que queria saber como eles estavam. Estamos bem, respondeu Fabiano. Nenhum de nós dois sonhou mais, os pesadelos acabaram. Senhor Sérgio, eu recordei parte da minha encarnação passada, nela, Daniela não fazia parte de minha vivência. Porém tanto ela como eu nos sentimos unidos. Eu, desde a primeira vez que a vi, senti algo diferente. Ao olhá-la, senti que ela era para mim uma pessoa preciosa. Tudo foi tão natural, como se nós nos conhecêssemos. Contou Daniela, ao ver o Fabiano entrando na padaria, me pareceu que estava vendo alguém conhecido, que me era querido. Tive vontade de convidá-lo para sentar ao meu lado e me alegrei quando ele pediu licença e se sentou. Eu não tenho lembranças de minhas vidas passadas, a não ser. Tenho muito medo de cobras e uma vez vi uma no zoológico, senti mal-estar e, num lance rápido, vi uma cobra vindo em minha direção e me picando. Penso agora que talvez eu possa ter desencarnado por uma picada de cobra. Será que Daniela e eu já estivemos juntos em alguma de nossas encarnações? Fabiano quis saber. Muitas vezes, explicou Sérgio, ao nos encontrarmos com uma pessoa, podemos sentir afinidades com ela, às vezes até a sensação de que nós a conhecemos, que a queremos bem, e pensamos que já estivemos juntos encarnados. Porém não devemos esquecer que vivemos períodos desencarnados no plano espiritual e que lá fizemos amigos, tivemos companheiros de trabalho que podemos nos afinar, ter bons sentimentos para com outros espíritos. E, se nos encontramos quando encarnados, nossos espíritos, que continuam amigos, afins, os bons sentimentos reacendem. Nossa! Exclamou Daniela. Enquanto o senhor explicava, tive uma visão de um lugar bonito e que conversava com Fabiano. Tínhamos aparências diferentes, mas senti que éramos nós dois. Isso pode ocorrer, elucidou Sérgio. Não devemos esquecer que, desencarnados, podemos amar, fazer novas e boas amizades, e sentimentos assim não acabam. Penso que, com certeza, vocês dois se conheceram no plano espiritual e foram amigos afins. Reencarnados, ao se verem, esse sentimento floresceu. Eu recentemente encontrei com uma pessoa e senti isto, que a conhecia e que gostava dela. Vim a saber que trabalhamos juntos quando estávamos desencarnados e agora estamos descobrindo nossas afinidades. O senhor tem razão, concordou Fabiano. Já escutei pessoas comentarem que, ao se darem bem com outra, já reencarnaram juntas.
mas esquecemos do período em que estivemos desencarnados e que no plano espiritual tivemos afetos. Mesmo desencarnados que não estão bem, socorridos no plano espiritual, podem também ter amizades. Estou lembrando que o Sr. Afonso e Leucácio eram amigos. Sim, isso acontece. Desencarnados moradores do umbral, que teimam em continuar fazendo maldades, têm suas amizades, gostam de outros encarnados e desencarnados. Porém, enquanto os bons espíritos são sinceros, leais, os que se denominam maus, trevosos, umbralinos, normalmente são egoístas, se colocam sempre em primeiro lugar, mas alguns gostam realmente de outros. Quando fazemos amigos no plano espiritual, reencarnados, nos encontramos, sentimos, ao ver um ao outro, aquele sentimento prazeroso, sem conseguir explicar por que se gostam. Já ouvi muito encontrei a minha cara metade ou minha outra metade, que são almas gêmeas. Isto é certo? Fabiano quis saber. Nenhum espírito é metade, mas inteiro, explicou Sérgio. É romântico, mas não certo. Penso que isso surgiu por uma pessoa se sentir bem com a outra, que se completam. O que existe é afinidade, que é uma união de seres que se integram. Sei de pessoas que dizem ser cara metade de outra até se desentenderem, se separarem, e o que julgavam ser amor eterno vira mágoa e até ódio. Um primo meu, e a terceira cara metade dele, casou-se 3 vezes. Também não existem almas gêmeas, cada espírito é único. Então, quando ocorre de um relacionamento dar certo, se amarem, se entenderem, é porque existe a receptividade e pode ocorrer de reencarnarem e ficarem juntos por muitas encarnações e sempre que se reencontrarem quererem ficar unidos. Para mim, existem 2 formas de um casal se amar. Se for somente físico, é passageiro, talvez dure a encarnação toda deles. Mas se for amor de almas é duradouro, amor que continua no plano espiritual, é aquele sentimento puro de querer o bem do outro antes, e mais do que o seu. Deve ser isso, concluiu Daniela. Fabiano e eu sentimos um carinho especial assim que nos vimos. Acho isso fenomenal. Maravilhoso. Conversaram mais um pouco, saíram e foram ao cinema. Os 2 gostavam muito de estar juntos. Capítulo 9. Encontrando-se no Espiritismo. O avô paterno de Fabiano, que há tempos estava doente, piorando, foi internado no hospital, preocupando a todos. À noite, os informaram de que seu estado era gravíssimo. Fabiano foi para seu quarto. Abriu o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 28, coletânea de preces espíritas, por um agonizante, leu o prefácio, lhe foi consolador, e rogou, por meio da prece, pelo seu avô. De madrugada, veio a notícia de que ele falecera, desencarnara. Novamente Fabiano abriu o Evangelho no item 62, por aqueles que amamos, leu o prefácio e a prece pensando no avô, desejando que ele fosse socorrido. Fabiano continuava a ler, e com atenção, os livros de Kardec, mais o Evangelho e, após ler, meditava, cada vez mais achava esses ensinos coerentes e também fazia as orações do último capítulo. Como estou gostando das obras espíritas e dos livros de Kardec, concluiu. Todos os familiares foram ao velório. Ele e a irmã, Flávia, eram mais unidos com a família de sua mãe. E, como acontece em quase todos os velórios, familiares que há tempos não se viam cumprimentavam-se e trocavam notícias. Mas o moço percebeu como a maioria das pessoas sofre com a separação física diante da morte do corpo físico. Na sala ao lado a que seu avô estava sendo velado, havia outro velório, de um rapaz de 27 anos, muito conhecido na cidade, que sofrera um acidente e desencarnara. Era casado. Tinha 3 filhos, a esposa, assim como os pais dele, estavam sofrendo muito. Esperamos que os idosos partam primeiro para o além, opinou uma tia de Fabiano, não os jovens. É muito triste. Penso que é até injusto. Não pode falar assim, alertou outra tia, é pecado.
Deus sabe o que faz. Deus quis assim. Fabiano escutou, não comentou, mas pensou. O que minha tia disse não consola ninguém. A morte parece ser um tremendo castigo para muitas pessoas. Se essa mudança de plano fosse melhor compreendida, este momento seria mais fácil tanto para os que partem como para os que ficam. Como o Espiritismo consola neste momento. Abraçou sua avó e tentou consolá-la. Vovó, não fique assim tão triste. Com certeza foi o melhor para o vovô ter ido primeiro que a senhora. Deus deixou mais forte. Todas as separações são por um período. Quando gostamos, podemos estar separados por um tempo, mas a vida, Deus, nos aproxima de novo. A avó abraçou, e estava de fato triste, sofrida, sentia realmente a separação do companheiro de tantos anos. Velórios, enterros são sempre tristes, o do seu avô foi também. Ver o caixão com o corpo dentro sendo fechado e colocado no túmulo é dolorido. Terminou, e todos foram embora. A casa em que os avós de Fabiano moravam era de um dos filhos, o casal de idosos não tinha nada a não ser os móveis da casa. Dias depois, sua avó resolveu ir morar com uma de suas filhas, que residia em outra cidade. Foi triste também ver sua avó ir embora, mas fora ela que escolhera. E todos concordaram. Numa quarta-feira, em vez de casal de namorados ir à padaria lanchar como de costume, Daniela convidou o namorado para ir com ela ao supermercado, para fazer compras. Fabiano já havia ouvido falar do supermercado da cidade vizinha, que fora inaugurado havia 3 meses. Ele foi e se admirou. Aqui tem muitas coisas, de tudo, e o preço é barato. Este óleo é bem mais barato do que o que eu vendo, está quase pelo preço que eu compro. Vi um cliente seu fazendo compras. Daniela fez as dela e saíram. Fabiano, alertou a moça, esses supermercados estão se expandindo por muitas cidades, muitos são redes, eles compram em grande quantidade para abastecer suas lojas, e por isto fazem mais barato, o lucro está em vender muito. Na cidade em que moro, tem 3 supermercados e com certeza logo terá mais. O que acontece é que eles acabam com os comerciantes menores, por estes não terem como competir com eles. Porque, como viu, no supermercado eles vendem pães, carnes, verduras e frutas. Perto desse que fomos, fecharam 2 açougues e 2 quitandas que vendiam frutas e verduras. Será que numa cidade pequena terá um supermercado? Fabiano se preocupou. Penso que sim, talvez não agora. Essas redes têm preferido cidades maiores. Os moradores da minha cidade vêm a esta para comprar roupas, calçados, consultar médicos, mas, como vi um dos meus clientes no supermercado, penso que muitos passarão a vir comprar aqui. Penso que terei de me preocupar com o futuro do meu mercadinho. Fabiano, você já pensou em fazer outra coisa? Perguntou Daniela. Eu não. Até agora não. O que eu posso fazer? Talvez em sua cidade nada. Você não pensa em mudar de lá? Não pensei. Fabiano realmente não pensara. Talvez seja hora de pensar, aconselhou Daniela. Fabiano, vim para cá, para esta cidade, fazer residência, e logo termino. Planejei retornar à minha cidade, quero fazê-lo, lá irei trabalhar num hospital grande na ala infantil. Quero muito isto, mas não quero me separar de você. Estamos adiando o assunto, mas o problema existe e teremos de resolver. Seria difícil eu ficar aqui, porque não terei emprego no hospital. Ir para a cidade que você mora parece impossível. É. Fabiano se encabulou. O que significa SE? Daniela quis saber. É que eu tenho de pensar. Você tem razão, não conseguimos barrar o progresso. Com certeza cada vez mais meus clientes virão fazer compras aqui, e talvez no futuro abra um desses supermercados na minha cidade.
Eu entendo, você não tem emprego no pequeno hospital da cidade que moro. Se nesta não tem também, resta você retornar à sua cidade, que é longe. Você já pensou como resolver esse problema? Já, Daniela respondeu rápido. Você tem facilidades e sabe trabalhar com elétrica. Meu pai tem uma loja de materiais elétricos. Você pode fazer cursos sobre esse assunto, ir para a cidade que moro comigo, casamos e moramos lá. Você cuidará da loja de papai. Tem tudo para dar certo, você é bom vendedor e entende de elétrica. Nossa! Fabiano se admirou. Não gostou? Daniela receou. Preciso pensar bem em tudo o que me falou. Mas uma coisa que escutei me deixou feliz. O quê? Casarmos. Riram. Fabiano depois pensou bastante no assunto. Não quero perder Daniela. Ela veio para cá com data marcada para voltar. Ela lá na cidade que mora e eu aqui, não dará certo. Talvez desse certo eu ir com ela. Na outra quarta-feira, Daniela, antes de ir para um centro espírita, quis conversar com o namorado. Fabiano, por 3 vezes atendi um adolescente que sofre de paralisia cerebral. Ele está internado por causa de uma infecção urinária. O que me fez querer saber mais sobre esse doentinho é que vi os pais dele, devem ter, os dois, 40 anos. Por dificuldades no parto, a criança teve a paralisia, e está agora, com 19 anos, usa fraldas, ele fala poucas palavras, comunica-se mais com os olhos, não anda, mexe pouco com os braços e mãos, é dependente para tudo. O casal cuida do filho com muito carinho, mas eles têm mais uma filha, com 17 anos, que é portadora de uma doença rara, nasceu assim. No parto dessa filha, foi feita uma cesariana. Nos primeiros meses parecia ser uma criança normal, mas não é, é menos dependente, pois anda com dificuldades, alimenta-se sozinha, fala e enxerga pouco, e é autista. Fiquei sabendo que o casal teve mais outro filho, que desencanou com 9 anos e que era também deficiente mental e físico. Por que um casal tem 3 filhos e todos os 3 são doentinhos? Será que o Sr. Sérgio não nos explicaria?